Esse tema santidade. A igreja sempre precisou de santidade. Mas nunca, em toda a história da igreja, santidade foi tão necessária quanto nos dias atuais. A sociedade hoje vive um tempo de egocentrismo. O que é isso? É o homem no centro das ações. É a vontade do homem prevalecendo sobre qualquer outra vontade. Provavelmente você já escutou aquela frase que diz assim: eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço. Todo mundo já escutou isso. Essa é a frase dos tempos que estamos vivendo. A sociedade tem abraçado isso com força e tem dito: não, eu quero viver segundo a minha vontade. O problema disso é que muito disso que acontece lá fora tem influenciado a igreja. A igreja, que devia ser um instrumento de influência para o mundo, tem recebido esse tipo de influência, essa influência do eu dentro dela. Eu não sei, eu me lembro que na década de 80, 90, quando ocorreu o boom dos louvores, da adoração, você cantava sobre Deus. As músicas hoje, elas cantam sobre o homem. Na década de 80, 90, você ouvia louvores como grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Ele é exaltado, Deus exaltado, Rei exaltado, eu o louvarei. Hoje você escuta músicas do tipo: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando viu você na bênção, vão se arrepender. Jesus, misericórdia. Que música é essa? E a turma canta isso com força. Nunca a igreja se viu tão envolvida com valores do mundo quanto nesses dias. Mensagens. Você é um vencedor. Está vivendo no pecado. Mas você é um vencedor. Você é o filho de Deus. Você vai receber. E Deus vai fazer, vai acontecer. Recebe aí. O anjo está entregando. E a vida está toda errada. Nunca a igreja precisou tanto de santidade. Fico feliz pela escolha dos adolescentes. Santidade. Santidade nada mais é do que um retorno para Deus. Quero convidar você a abrir o versículo que se encontra em Levítico 19, 2. Levítico 19, 2. Diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Isso não é um pedido. Essa frase está no imperativo, é uma ordem. Santos sereis. Vamos orar. Pai de amor, sou grato a Deus pela oportunidade de estar na tua casa. Te sou grato a Deus pela oportunidade de estar compartilhando com os meus irmãos a tua palavra. Senhor, nessa hora, no nome de Jesus, usa-me como instrumento em tuas mãos, Senhor, para que teu povo ouça a tua vontade, não a minha. Em nome do Senhor Jesus também, Senhor, ordenamos que tudo aquilo que quer impedir, ó Deus, a tua palavra de ser ministrada nessa noite, nós anulamos pelo poder que é no nome de Jesus. Ordenamos que tudo aquilo que não vem de ti saia do templo agora, na autoridade do nome de Jesus. Declaramos que as vidas aqui presentes são livres, estão livres para receber a tua palavra. E que a tua palavra encontre, Senhor, o bom terreno, a boa terra, para que ela possa germinar. Te louvamos, te bendizemos por essa oportunidade. Usa a tua serva em nome de Jesus. Amém. Santidade. O que é santidade? A palavra santidade, ela vai aparecer no Antigo Testamento, no hebraico. Ela é a raiz de santo. Santo é a qualidade. Santidade, substantivo. Santo, kadosh. Santidade, kodesh. Significa separado. No Novo Testamento,
Santidade vai estar ligada às palavras agos e agios, que tem um significado muito especial. Puro, casto, separado para o serviço divino, digno de estar ligado a Deus. Santidade é isso. Quando nós estávamos lá no mundo, nós não tínhamos Deus, nós estávamos longe das promessas, estávamos perdidos e o nosso destino era o inferno, morte eterna. Um dia nós ouvimos a mensagem da cruz, entendemos que éramos pecadores, recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Naquele momento, quando Jesus entrou na nossa vida, Ele nos tirou desse mundo e nos levou para o seu reino. Nos separou deste mundo e nos transportou para o reino dele. Nos separou para vivermos a nova vida que ele nos deu. Cada um de nós recebeu a salvação em Cristo Jesus, se tornou nova criatura e recebeu uma nova vida para ser vivida. Mas quando a gente para pensar nessa nova vida, como é que a gente se apropria dessa nova vida? Um dia eu estava numa reunião aqui das irmãs, não aqui exatamente, na casa de uma irmã, e de repente uma pessoa nova convertida, ela virou e disse assim: Jesus entrou na minha vida, agora tudo vai mudar. Hã? Eu olhei assim, não. E expliquei para ela por que não. Jesus, quando ele entra na sua vida, ele muda o seu destino. Quando Jesus entrou na sua vida, você estava destinado à morte eterna. Naquele mesmo instante que ele entrou na sua vida, o seu nome foi escrito no livro da vida. Ninguém mais pode te tirar de lá. Você é salvo. Mas sua vida ele não muda. Vou provar para vocês que não. Igreja é a reunião dos salvos em Cristo Jesus. Mundo é o lugar das pessoas que estão perdidas sem Deus. Lá no mundo, a gente tem maledicência, fofoca, hipocrisia, infidelidade, mentira, adultério, falsidade. Quando a gente chega na igreja, quem aqui nunca ouviu falar de crente que mente? Quem aqui nunca ouviu falar que na igreja não tem fofoca? Quem aqui? Fofoca? Maledicência? Infidelidade? Nunca tem na igreja? Parar por aqui, né? Para a gente não continuar sendo envergonhado. É claro que tem na igreja. Nós vemos isso acontecendo dentro da igreja. Mas, meu Deus, a igreja não é a reunião dos salvos. Então, por que continua praticando aquilo que está praticando lá no mundo? Aquilo que a gente fazia lá, a gente continua fazendo aqui. Porque Cristo entrou na nossa vida e mudou o nosso destino. Me apropriar da nova vida que Ele me deu é uma posição minha. Sou eu quem tenho que querer isso. Sou eu que tenho que buscar isso. É óbvio que eu sozinha não consigo. O Espírito Santo está em mim para isso. Mas eu preciso me apropriar. A santidade vem quando eu desejo me apropriar dessa nova vida. E como que a gente se apropria dessa vida? Só tem um jeito de você se apropriar da nova vida em Cristo, que é andando com Deus. Como que se anda com Deus? Andar com Deus, gente, não tem segredo, mas precisa de tempo. Hoje em dia a gente tem tempo para tudo, menos para Deus. Hoje em dia a gente tem tempo para o amigo e para aquele que nem é amigo, né? Fica visitando a página dos outros, página de famosos, mas para aquele que morreu na cruz, para nos salvar, quantas vezes não temos tempo? Andar com Deus é necessário um relacionamento com Ele. Para você
se apropriar dessa nova vida, você precisa ter um novo relacionamento. Você precisa criar uma relação com Deus. Diariamente, eu faço Deus ouvir a minha voz. Diariamente, eu ouço a voz dele. Tem crente que fala assim, você ouve a voz de Deus? Crente de 20, 30 anos, nunca ouviu Deus falar. Sim, eu ouço a voz do Senhor. Porque todos os dias eu me coloco na presença dele e abro a minha boca para falar com ele. E todos os dias ele abre a boca dele para falar comigo. Todos os dias eu me relaciono com ele, colocando para ele os meus desejos, as minhas vontades. E ele coloca as vontades dele para mim todos os dias. Crente que não se relaciona com esse livro, não se relaciona com Deus. Jesus é a palavra. O verbo vivo, quem é? Jesus. O verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra. Quando você pega esse livro, é Deus falando com você. Para que você compreenda qual seja a sua vontade. Para que você compreenda o que Ele espera que você faça. Para que você vá sendo limpo. Uma vez andando com Ele, ouvindo a sua voz, você começa a ser limpo do pecado. Quando eu era adolescente, eu tinha um crente. Eu, toda vez que tinha um jornal do dia na minha casa, de manhã cedo corria pro horóscopo. Toda vez que tinha jornal era isso. Eu devia ter uns 13, 14 anos. Sempre que tinha jornal horóscopo. E é impressionante quando você lê aquele negócio, como que é Satanás, como que o nosso adversário mexe com a nossa cabeça. Parece que aquilo é a maior realidade, a maior verdade. Engano do diabo, tá? E eu me lembro que um dia, lendo a Bíblia, ainda na minha adolescência, eu li num texto do Antigo Testamento que eu não deveria consultar nem astros, nem estrelas, porque havia um Deus em Israel para ser consultado. Naquele dia, o dia que eu ouvi aquilo, que o Senhor falou aquilo para mim, eu me lembro que aquilo foi um impacto tão grande para a minha vida, que eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa por ter buscado naquilo que não era o Senhor. A partir de hoje, eu nunca mais vou mexer com isso. Nunca mais li horóscopo. O Senhor foi me limpando. A partir do momento que eu ouço Deus falar comigo, por meio da sua palavra, e eu começo a praticar a palavra do Senhor, é limpeza para a minha vida. É a construção da minha casa na rocha, não na areia. Porque aquele que só ouve é semelhante o quê? Que constrói a sua casa na areia. Mas quando eu ando com o Senhor, Ele fala comigo. E eu deixo de praticar aquilo que eu praticava antes. Ele vai me limpando. Vai gerando o quê? Santidade. Abre sua Bíblia. Você vê a importância da palavra em João. Capítulo 15. Você entender a importância da palavra de Deus no processo de limpeza da tua vida, no processo de santificação. João capítulo 15. João 15, verso 3 diz assim. Jesus falando aos seus discípulos, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Crente que não se relaciona com esse livro está sujo. Não dá para um cristão encontrar com a palavra de Deus somente no domingo, quiçá às quintas-feiras. Não dá.
cristão, aquele que quer viver a verdade do Senhor, que quer refletir Deus aos homens, ele precisa ter um encontro diário com esse Deus. À medida que aqueles discípulos andavam com o Senhor e ouviam as palavras do Senhor, e eles iam praticando o que Jesus ensinava, eles estavam sendo limpos. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É assim na nossa vida também, igreja. Nós só vimos uma folhinha só, João 17, 17. Que diz lá, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele está dizendo que o que santifica as nossas vidas é a palavra. Não há outro jeito de ser santo. Não pode haver um outro fogo. O fogo é daqui. O fogo que purifica é daqui. Agora, é lógico que existem crentes também que vão dizer assim, olha, Fabiane, eu já ouvi isso, tá? Sou salvo. Eu tenho salvação. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu posso deixar para lá, não vou perder minha salvação. Posso viver aqui do jeito que eu quiser. É verdade. Você é salvo. O Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, Ele não irá tirar. Você pode viver aqui da maneira como você quiser. Passe o que passar, você não vai perder a salvação. Você é salvo. Um dia você entregou sua vida a Ele. Hein? Por que eu preciso de santidade? Por que a gente precisa de santidade? Tessalonicenses, abre lá, 1 Tessalonicenses 4. A gente leu um pouquinho desse texto agora com os adolescentes. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 3. A partir não, só o verso 3. Diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Os meninos leram, verso 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Santo Espírito. O plano de Deus para a minha vida e para a sua é santidade, santificação. Você pode viver aqui da maneira como você quiser, mas o plano dele não é esse, é santidade. Tem um testemunho que eu ouvi uma vez que impactou muito a minha vida. A Junta de Missões Mundiais tinha uma missionária chamada Valnice Milhomens. Ela foi missionária na África, em Moçambique, num tempo de uma guerra civil. As agências missionárias do mundo todo que tinham missionários em Moçambique deram ordem aos missionários para voltarem. Valnice não voltou. Um dia, eu estava num evento de missão Portas Abertas. Para quem não sabe, Portas Abertas é uma organização internacional de ajuda à igreja perseguida, à igreja sofredora. E lá o pastor Zig, ele estava contando a respeito de um encontro com Valnice Milhomens. Ele foi representando Portas Abertas até Moçambique, para ver o que as igrejas em Moçambique estavam precisando. E ali, ele chegou na igreja em que Valnice trabalhava. Naquele momento, ele viu o retroprojetor todo remendado de fita adesiva. E ele falou para Valnice, o que é isso? O que aconteceu aqui?
Ela falou, ah, pastor, o senhor não sabe. A gente estava aqui no meio do culto, começou o tiroteio, todo mundo correu para o chão. Então a gente fez o culto deitado. A gente orou deitado, a gente louvou deitado, a gente pregou deitado. Foi uma bênção. Mas numa dessas balas atingiu o retroprojetor, veio para o chão, quebrou tudo, mas glória a Deus, a gente conseguiu emendar tudo e está funcionando direitinho. Pastor Zig virou para ela e falou assim, minha filha, o que você está fazendo aqui? Você é solteira, mulher, no meio de uma guerra. Isso aqui é extremamente perigoso para você. Sabe qual foi a resposta daquela mulher? Perigoso é não estar no centro da vontade de Deus. Todos os dias da minha vida, essa palavra vem à minha mente. Perigoso é não estar no centro da vontade de Deus. Você pode andar no caminho que você quiser. Eu queria convidar aqui 2 adolescentes, o Tiago e o Felipe, para me ajudarem, que eu quero fazer você entender o que é andar no centro da vontade de Deus. Vamos fingir, ou melhor, fingir não, vamos imaginar que esse copo é Deus. E essa vasilhinha aqui é o homem. O homem que quer andar segundo o seu caminho, segundo a sua própria vontade. Obrigada. Ele anda na periferia. Pode trazer esse microfone mais pertinho, obrigada. Ele anda na periferia da vontade do Senhor. Ele está longe do Senhor. O Senhor e sua vontade estão aqui. E ele está caminhando, ó, longe. Acontece que o crente não passa nessa vida de bobeira. Porque Satanás, ele não está de bobeira. Você pode até estar de bobeira. Você aceitou Jesus, você está de bobeira. Mas Satanás não. Aí Satanás vem com as suas setas contra a sua vida. E aí ele começa, ó, jogar as setas. Caiu. E o crente caiu. E depois que o crente cai, quando ele está caído, mas ele não tem força, porque ele sempre esteve à margem, distante, na periferia da vontade de Deus. Mas quando esse homem, ele se decide por servir a Deus, por viver a vida que o Senhor conquistou para que ele vivesse, ele começa a buscar a presença do Senhor, ele começa a se aproximar de Deus, ele começa a ler a sua palavra, ele começa a viver aquilo que Deus tem para ele. Ele começa a se encontrar no centro da vontade de Deus. Você acha que Satanás não vai tentar ali? Ah, vai. Satanás, ele vem com as suas setas. Opa! O que está acontecendo? Não atinge. Vem a seta. Vem a infidelidade. Vem os falsos amigos. Venha o que vier. Aconteça o que vier sobre a vida desse homem. Aconteça o que vier sobre a vida dessa mulher. O mundo pode estar em crise. A sociedade pode estar em crise. Tudo pode estar ruindo na vida desse homem. Mas sabe o que acontece quando ele está em Deus? Deus é o seu escudo, a fortaleza em meio à batalha. O Senhor é a sombra do Onipotente em que nós descansamos. É por isso que o crente tem que se apropriar da vida que o Senhor deu. Obrigada.
Você está conseguindo compreender por que nós precisamos de santidade? Você está conseguindo entender? Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor, Pai. Tua palavra foi ministrada até aqui, eu não posso ir além, mas o Senhor é o Deus que sonda mentes e corações essa noite. Pai Santo, nunca a igreja precisou tanto viver em santidade como nos dias atuais. Senhor, traz entendimento ao teu povo, Deus, que a vida de santidade é o plano, é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor tem um propósito muito maior para a vida de cada irmão aqui presente. Ó Deus, que nós possamos assumir, ó Pai, a vida que o Senhor conquistou naquela cruz, Senhor. Que nós possamos assumir, Senhor, a responsabilidade de viver a nova vida, iluminar o mundo. O Senhor disse que um dia seríamos luz aqui no mundo. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, que nessa noite, ó Pai, vidas possam renovar a aliança com o Senhor. Se tem gente vivendo errado, ó Deus, que seja a noite do conserto, ó Pai. Que teu Espírito Santo esteja ministrando nos corações daqueles que precisam de conserto, ó Deus. Porque ninguém vai passar por essa vida, Senhor, como um servo teu, como um filho teu, vivendo longe de ti. E não vai ser atingido, não existe essa possibilidade. Senhor, infelizmente existem muitas pessoas que andaram longe da tua vontade e elas foram atingidas durante o caminho e não se deram conta que vivem completamente distanciados de ti, mortos ainda, quando na realidade deveriam estar vivos para a glória de Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, essa noite, ó Deus, fala o coração do teu povo. Eu só posso ir até aqui, mas o teu Espírito pode ir muito mais além. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa nessa hora. É no nome santo, poderoso e invencível de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus.